Bom dia, galerinha linda do quarto ano, tudo bom? Gente, que coisa boa hoje, né? Último dia do mês, último dia de avaliação. Que temos hoje motivos demais para estar festejando, não é? Eu imagino que vocês estão aí a vibrar. Última avaliação, vamos arrasar, né? Então é isso aí, vamos começar aí com esse gás todo, porque a gente tá perto de começar um novo mês, né? E vamos lá. Hoje nós vamos ter a revisão da nossa prova de geografia. Eu sei que vocês amam geografia, não precisa nem me falar. Então a gente vê que no nosso livro, nós vimos a primeira página, a primeira parte de geografia, a gente viu sobre mapas, né? Mapas, tá? E nós vamos ver um pouquinho da revisão desse mapa. Primeira coisa, relembrando que os mapas são feitos através da cartografia. E a cartografia, já vou botar aqui para vocês. Cartografia nada mais são do que representações do espaço, tá? De forma reduzidas, de um local, de um país, de um município, né? Então, nós temos aí, os mapas são feitos através da cartografia, porque como é que eu vou representar o Brasil num tamanho natural? Não existe como. Então, a cartografia, ela trabalha a forma reduzida do mapa do Brasil, do país Brasil, para estar mostrando para a gente que tamanho o Brasil é. Então, o país é muito grande. Não só o país, nós temos o mapa mundo. Como é que eu vou representar o mundo, gente? Num tamanho normal, natural, não tem como. Então, a cartografia é usada justamente para isso, para reduzir, né, e representar em tamanhos reduzidos os espaços, né, os locais, as cidades, os países, enfim. É através da cartografia que é feita aí os nossos mapas, tá? Geralmente elas são feitas no papel, né, sendo representado de maneira bem clara para a gente ter a noção do que é uma cartografia, tá? E nós vimos que através da cartografia nós temos os mapas, né? E os mapas, eles são muito variados. Cada um deles tem uma função específica, tá bom? Então, nós temos aí, vamos ver aqui, por exemplo, o mapa político, o mapa demográfico, o mapa econômico, econômico. Então, esses aqui são alguns mapas, tá? Alguns mapas que a gente vê. Cada um deles tem uma função, tá? O político é aquele que passa para a gente a divisão, o limite de um estado para o outro, de um país para o outro, né? Quando a gente fala mapa político do Brasil, a gente vê, já aparece lá o Brasil todo repartidinho do estado certinho, de um município para o outro, tá certo? Então, o político são representam fronteiras ou limites entre um país e outro, um estado e outro, um município e outro, tá? Então, esse daqui é o mapa político. O demográfico, ele representa a densidade, ou seja, a quantidade de pessoas, né, de um local, representa os dados da população, tá? Então, a gente diz que o mapa demográfico, geralmente, ele muda de 10 em 10 anos por causa do censo, né? Esse ano era o ano do censo, mas por causa dessa pandemia, a gente não vai ter
a realização da pesquisa do censo. Então, por enquanto, os dados demográficos referente à população, quantos viveram, quantos mudaram de um país para o outro, quantos voltaram de um país para o nosso, né? Quantos nasceram, quantos enriqueceram, quantos empobreceram. Então, sempre aparece, a população do Brasil aumentou tal por cento. Ou seja, quem dá esse resultado para a gente são o censo e os mapas demográficos que vão estar dando essas informações. Então, tudo que é referente à população são os mapas demográficos que nos mostram, tá bom? O mapa econômico, né, o mapa econômico, ele vai falar das riquezas, das atividades, né, que produz riquezas para um local, um estado, um país, né? São os recursos naturais, né, do extrativismo, do comércio, das indústrias. Então, tudo que vai estar produzindo uma economia alta ou baixa de um local, nós vamos estar vendo através do mapa político. Se aquela cidade evoluiu, se aquela cidade enriqueceu um pouco mais, se a população faz mais parte da classe pobre, tem pouco extrativismo no local ou tem muito extrativismo, é um mapa econômico que vai estar passando esses dados, né, para nós, que é relacionado à economia, tá bom? Depois a gente tem aqui, observa, o mapa para responder as questões. Então, nós temos aí o mapa do Brasil, né? Olha aqui, tá bom? Esse aqui é o mapa do Brasil, tá? É o mapa da divisão regional. Por que regional? Porque aqui estão as 5 principais regiões do Brasil, que são quais? Vamos ver se vocês lembram disso. As 5 principais regiões do Brasil. Região Norte, região do Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá? Centro-Oeste. Estas são as 5 maiores, as 5 regiões do Brasil. Essas 5 regiões, gente, estão divididas em estados e capitais, tá bom? Elas estão divididas em estados e capitais. Então, quais são as 5 regiões do Brasil? O Brasil está dividido em 5 grandes regiões, em 26 estados e 1 Distrito Federal. Então, nós temos região Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, tá? Dessas regiões, a maior região é a região Norte. Ela é a maior região e a menos populosa. O fato dela ser a maior região não quer dizer que ela tenha mais estados, tá? A região Norte, ela é possuída por 7 estados, tá? Ela tem 7 grandes estados. Ela é a maior região e a menos populosa, mas não quer dizer que ela tenha mais estados. A maior região em extensão é a região Norte. Mas a região que tem mais estados é a região Nordeste. Ela tem 9 estados, tá? Ela não é maior do que a região Norte, mas ela tem mais estados que a região Norte, tá? Nordeste, ela tem 9 estados. A região Sul é a menor, ela só tem 3 estados, tá? Que é Santa Catarina, Paraná e o Rio Grande do Sul. Só 3 estados. E é linda a região sul do Brasil, né? Ela sofre muita influência europeia, né? É a única região que tem o clima subtropical, clima bem gelado, né? E a sudeste do Brasil, que é
o maior, tá vendo aqui? Eu vou falar agora do poder econômico. O maior poder econômico do país está aqui, na região sudeste. Ela é formada por Minas Gerais, por São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, tá? Então, o maior estado dessa região é Minas Gerais, tá? E o estado mais populoso, o estado que produz maior riqueza econômica para o país, também está aqui, que é o estado de São Paulo. Tá? O estado de São Paulo ele é o mais populoso, a gente fala que é o coração do Brasil, né? Mas, não sei. E a Centro-Oeste, que é onde está a nossa capital brasileira, né? Nossa capital brasileira, capital do Brasil, Brasília. Também aqui está o nosso santuário ecológico, né? Que é o Pantanal Mato-Grossense, tá? Então, gente, essas aqui são as 5 regiões brasileiras, sendo ele o norte a maior região, porém não tem a maior quantidade de estados. Ele é formado apenas por 7 estados. Temos a região Nordeste, tá? Que não é a maior região, mas é a segunda maior e tem 9 estados. O sul do Brasil é a menor, tá? Só tem 3 estados. A região Sudeste, ela é a mais poderosa, o poder econômico é muito centrado nessa região, né? Porque o Rio de Janeiro, através do turismo, São Paulo, através das indústrias, o comércio muito forte, né? Então aqui nós temos São Paulo, Minas Gerais, maior produtora de café, né? É muito rica a nossa Minas Gerais, em Minas, né? Pedras preciosas, em tudo. Minas Gerais, maior estado da região sudeste, né? Então ela tem Rio de Janeiro, Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, deixa eu esqueci de algum, certo? E o principal, o mais ativo, aí, o poder econômico mais forte é São Paulo. E a Centro-Oeste, que é uma região muito famosa, por lá está a nossa região, a nossa capital, né? Do Brasil, tá certo, gente? Então, olha aqui, ó, não sei se vai dar para vocês verem. Essa aqui é a região norte do Brasil. Olha o tamanho dela, tá vendo? Aqui é a região Nordeste, aonde nós estamos. Maior estado da região Nordeste é o nosso, né? A nossa Bahia. Aqui nós temos a região Sudeste, olha, São Paulo. Olha o tamanho de Minas Gerais, gente. É imenso, né? É maior do que muito país por aí. São Paulo também. Ele é maior do que muito país por aí. Certo? Então, o nosso país ele é muito grande. Rio de Janeiro e Espírito Santo. Aqui a região sul, como eu já disse para vocês, o maior estado lá é o Rio Grande do Sul, né? Nós temos Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E aqui a região Centro-Oeste do Brasil, tá? Centro-Oeste. Então, vocês vão ver esses mapas aí na página 120 e 121. Vocês vão ver tudo direitinho. A Centro-Oeste nós temos aqui Mato Grosso do Norte, Goiás, Mato Grosso do Sul e a capital do nosso país, tá certo? Essa aí é a divisão regional do nosso país. E aí vem para vocês o mapa do Brasil, né? E perguntando para vocês quais são as grandes regiões, quantas e quais são. Depois aí na letra C, gente, vem escrito assim, quantos e quais são os estados brasileiros. Não precisa dizer quais são, porque são muitos. Basta dizer a quantidade, tá bom? São 26 estados. Pronto, não precisa colocar, porque não tem nem espaço para vocês colocarem aí o nome de todos os estados brasileiros. Não precisa responder isso, só a quantidade, tá bom?
para que servem as legendas. Então, o que é legendas? Lembra que eu coloquei para vocês, né, as coisas que não podem faltar em um mapa. Legenda é isso daqui, ó. Tá vendo? As legendas. Suponhamos, aqui a região norte está representada na cor verde. Então, aqui é a cor verde, né? A região nordeste está no amarelo. Então, eles vão estar representando. Isso é legenda. É o que facilita a gente para ler os mapas, tá? Então, legendas são a parte que todo mapa tem que ter legenda, porque a gente vai ver ou através de cores, ou através de imagens, ela vai estar orientando a gente de maneira correta, tá certo? Isso aqui que é legenda, tá? Elas ajudam a compreender melhor, né, o mapa e com mais facilidade. E aí vem qual a região que você mora, seu estado e a capital. Ô, gente, a gente mora onde? Na região nordeste do país, né? E nós temos aqui o maior estado da região nordeste, é aquele que a gente vive. A gente mora na Bahia, que tem a capital como a Grande Salvador, tá certo? Depois a gente vai ver sobre os meios de orientação, que nós também trabalhamos muito, né? Que são os meios de orientação que nos ajudam a nos orientarmos onde que é um local que nós estamos. Então, nós temos os meios naturais, que é o sol, né? O sol, a lua também pode ser, e o Cruzeiro do Sul, né? Porque o sol sempre nasce aonde? Sempre se põe aonde, né? Então, quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste e oeste, né? Os pontos cardeais, os principais, norte, sul, leste e oeste. E os colaterais é o nordeste, sudoeste, centro-oeste, né? É o que nós temos aí de os pontos cardeais e colaterais, tá? E quais são os meios naturais? Já falei, o sol, a lua, o Cruzeiro do Sul. Antigamente as pessoas... Hoje nós temos meios muito atuais para nos orientarmos. Mas antigamente era através do sol, né? Então, aí sempre a gente vê aquela imagem, né, do menino com os braços abertos, mostrando para a gente o sol sempre nasce aonde? No leste e se põe no oeste, né? Então, essa é a maneira, né, que eles usam através da nascente e do poente do sol, tá? E depois na posição, né? Quando ele vem para frente, sul, norte e sul, tá? Então, essas são as principais. Esses são os pontos cardeais, tá bom? Então, os meios naturais, como eu já falei, são... aí vocês estão vendo aí, né, o menininho com os braços abertos e marcando, né? Então, leste é onde o sol nasce sempre. Então, o sol nasceu na minha casa, por exemplo. O sol sempre nasce deste lado. Então, eu sei que desse lado é o leste, né? Se põe lá atrás, então ele se põe no oeste, né? No oeste. Então, é a posição que nós temos, né, na nossa frente, no norte, sul. Certo, gente? Depois nós temos daí uma figura que nós chamamos de Rosa dos Ventos. Rosa dos Ventos, né? Essa figura, ela nunca pode faltar nos mapas, tá bom? A Rosa dos Ventos Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu não estou esquecendo de nada. Então, a Rosa dos Ventos, ela é o meio, nunca pode faltar no mapa nenhum, tá? Nenhum, todos os mapas, vocês não podem olhar embaixo que tem legenda, que tem a Rosa dos Ventos, que tem o título, e são coisas que não pode faltar em nenhum mapa, tá? Legenda, a Rosa dos Ventos, o título do mapa, né?
escala do mapa, na escala a gente vai estar sempre vendo o que foi reduzido, tanto que foi reduzido aquela figura para ser representada para nós, tá bom? Então, e ela indica o quê? Os pontos cardeais e os pontos colaterais. Então, é através da Rosa dos Ventos que a gente vai estar se locomovendo ou se encontrando, né? Em qualquer lugar que a gente esteja, ou o mapa que nós tivermos na mão, a legenda vai nos ajudar a encontrar os lugares por mais fácil, e a Rosa dos Ventos vai nos ajudar a saber em que local estamos, se estamos ao leste, ao oeste, ao norte ou ao sul de um determinado local. Tá bom, gente? Então, acho que da nossa prova estão aí, né, todas as revisões que vocês precisam, tá? Pense e responda, né, como eu já falei aqui, os elementos que são essenciais, que não podem faltar de jeito nenhum no mapa. Então, já disse aqui, o título não pode faltar. Então, o título é esse daqui, ó. Supermapa político do Brasil. Então, antes de vir o mapa, vê o título, Mapa Político do Brasil, tá? A data não pode faltar, né? As orientações, que é através das legendas, né? Não pode faltar. As escalas não pode faltar, né? Os símbolos também não pode faltar. E a fonte, que é de onde foi pesquisado, foi tirada as informações, são colocadas no mapa. O símbolo, às vezes a gente chega na cidade de Jequié, se a gente pegar um mapa da cidade de Jequié, eles vão ver, ó, vocês veem um aviãozinho, né? Aquele aviãozinho representa o quê? O aeroporto. Aí vem a indicação de onde está localizado o aeroporto de Jequié. Tem um carrinho de supermercado. Isso quer dizer o quê? Aonde é que está o supermercado? Aí vem a orientação para onde eu encontro o supermercado. Um hospital, sempre vem assim, uma cruz, né? Onde eu encontro o hospital. Aí vem os locais, né? Isso daqui são legendas através de símbolos. Então, eles são muito importantes, que ele ajuda demais a gente. Tá bom, gente? Então, eu vou deixando aqui um beijo no coração de vocês, boa sorte, estudem bastante, tá? A fonte de pesquisa, o livro de vocês tem tudo para vocês estarem tirando as dúvidas, tá bom? Fiquem com Deus e até às 19 horas lá no Google Meet. Tchau, tchau! Eu não quero ir embora não, vou ficar aqui.